Deus é bom, né? Você concorda comigo? Tenho lido a palavra de Deus e aleluia, né? E tenho sido alimentado pela palavra e tenho me deliciado ao ler a palavra. E nós escutamos alguns testemunhos, testemunho do Fábio, da Ju, e eu creio que a resposta pelo fato de eles estarem testemunhando está ali em João capítulo 8, versículo 29, na primeira frase. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou, todo mundo junto. Aquele que me enviou vai estar, esteve conosco e estará conosco, mas Ele está. Ele está com você. Por quê? Porque Ele te chamou. Ele te chamou e Ele te enviou. Você que tem certeza da salvação, você que um dia falou: Jesus, entra no meu coração, eu quero te seguir. Você é um representante do reino. Você é um embaixador do reino. Às vezes você é bem quisto, e outras vezes é pedido para você fechar a porta do lado de fora. Mas você é um embaixador, e o Senhor Jesus está com você. Amém? Então Ele está conosco. E isso é algo tremendo, gente. Quando Deus está conosco, nós começamos a olhar as coisas um pouco com outros olhos. Está difícil, tem tanta luta. É uma maneira de olhar a situação. Uma outra maneira: eu vou ter vitória. Eu vou glorificar o nome de Jesus nessa. Nós conseguimos mudar um pouco nossa visão, como nós olhamos as coisas, como nós tratamos as coisas. Conversando dia desses com um conhecido lá do Canadá, nosso cunhado lá, e conversando com ele, e eles têm um problema, eu acho, problema seríssimo. Final da tarde, no verão, você não tem como fazer um piquenique, assar uma carne fora de cogitação. Não dá. Junta tanto mosquito, tá? Impressionante. E eu vendo aquilo como um problema, e ele diz assim: só saber lidar com aquilo. Então tá bom, então vamos aprender a lidar com as coisas, com as dificuldades que nós temos. Aprender a lidar com elas, né? Aprender a lidar com elas e saber que o Senhor é o meu pastor. Quando está tudo bem, o Senhor é o meu pastor. Passos verdejantes, tudo acontecendo, tudo caminhando. Amém, aleluia. Mas quando o circo pega fogo e Deus me põe na frente dos meus adversários, o Senhor é o meu pastor, e Ele vai me levar à casa dele, e eu vou habitar na casa dele por longos dias. Por quê? Porque Deus me ama. Ele resolveu me amar. João 8, 29 até o 32, umas coisas muito interessantes. Nós lemos assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo Jesus, né, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, crer em Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ser discípulo.
E conhecereis a verdade, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio que isso é um ciclo em nossas vidas. Crer em Jesus. No versículo, capítulo 6, 29 de João, nós lemos: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. João 6, 29. Crer em Jesus, que foi enviado por Deus. 5 pontos aqui. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele. Crer em Jesus. Crer ou não crer? Crer, eu creio que é uma decisão. Eu creio por decisão. Crer, também creio, que não tem nada a ver com torcida. Quando a gente fala em torcida, na cabeça de muitos, torcer por um time. Estou torcendo por isso, estou torcendo por aquilo. Crer não tem nada a ver com torcer, com ser torcida, com querer aquilo. Crer tem a ver, sim, com fé. Eu creio. Por que eu creio? Porque me foi pregado isto. O que me foi pregado? A palavra de Deus. Ela me foi pregada, a palavra, e eu creio na palavra. Crer. Crer tem a ver, sim, com fé. Nós lemos na palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não tenho como crer. Se eu não tenho fé, eu não tenho como agradar a Deus. Eu preciso ter fé naquilo, na palavra que me foi pregada. Quando eu creio em algo, algumas das coisas que nós fazemos, nós investimos tempo. Você consegue crer em algo e não investir tempo naquilo? Fica muito abstrato, fica muito longe. Se eu creio, eu vou investir tempo naquilo que eu estou crendo. Se eu creio, eu vou investir força naquilo que eu creio. Eu vou estar trabalhando a favor daquilo que eu creio. Por quê? Porque eu creio naquilo. Nós cremos nesta igreja local. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos investindo tempo. Por isso nós estamos investindo força. Nós estamos investindo as vidas aqui. Nós cremos que é projeto de Deus. Quando nós cremos em algo, nós também investimos finanças. Ou você investe finanças em algo que você não crê? Você investe finanças em alguma coisa que você não crê? Não. Você não investe finanças lá. Você investe finanças onde é que você crê. Às vezes crê de maneira errada. Tá? Eu creio, por isso que eu vou jogar numa loteria. Então eu creio naquilo, eu vou colocar dinheiro ali, eu creio que eu vou receber algo. Eu preciso crer de uma maneira correta. Eu preciso crer de uma maneira certa, de uma maneira acertada. E não crer em coisas erradas. Como é que eu creio em coisas certas? Lendo a palavra de Deus. Para que serve a igreja? Para nós nos ajudarmos mutuamente. Para que serve o grupo familiar? Para nós é uma maneira mais perto orarmos uns pelos outros, nos ajudarmos mutuamente a crer de uma maneira mais correta, a nos colocar
a nos aprumar cada vez mais no caminho do Senhor. Crer também tem a ver com usufruir. Eu estou usufruindo o reino. Eu usufruo o reino de Deus. Eu usufruo a igreja. Eu usufruo o grupo familiar. Eu usufruo a família. Eu creio e por conta disso eu vou usufruir. Por quê? Porque Deus me deu. É a palavra dele. Então, quando nós falamos em crer, dizia Jesus aos discípulos, aos judeus que criam nele, quando nós cremos, nós também podemos usufruir que a palavra nos dá. Quantas vezes nós repetimos, eu sou tudo o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. A questão é eu acessar a palavra. Como é que eu acesso a palavra? Crendo. Eu preciso crer. Crer que é verdade. E a paz vai entrar no meu coração. E isso eu preciso manter o foco. Eu preciso estar focado. Preciso estar focado naquilo que a palavra diz. Quando se pegar, por exemplo, lembro que alguns anos atrás, faz alguns anos, nós estávamos fazendo evangelismo e o evangelismo foi feito através de uma porção de corridas de kart. Fizemos lá uma corrida por mês, lá alguma coisa assim, e estávamos ali evangelizando, trazendo pessoas que não vinham para o familiar, que não vinham para a igreja, mas para o kart eles vinham. Então ali é que nós evangelizamos. E numa dessas corridas, amém, aleluia, está ali a esposa, está ali a filha, torcendo, né? Acreditando, vamos lá. E numa curva eu vi as duas e olhei para as duas. O que aconteceu? O pneu estava na minha frente. Por quê? Eu tirei o foco. No que eu tirei o foco, meu foco saiu da pista, foi para a lateral da pista, e no que eu volto o foco para cá, o pneu está na minha frente. Não é por menos, né? Só podia, né? Manter o foco. Eu manter o foco naquilo que Deus tem me dado. Eu manter o foco quando eu faço a minha devocional. Quantas oportunidades nós temos de crescer nas nossas devocionais? Quantas coisas nos aparecem para nos tirar o foco? Não sei se aquilo acontece só comigo. Eu acho que não acontece só comigo, né? Acho que tem mais gente que tem a oportunidade de crescer em questão de manter o foco numa devocional. Eu manter o foco naquilo que Deus tem me dado. Eu mantenho o foco e eu vou usufruir tudo que a palavra de Deus me dá. Eu decido crer que a palavra que Deus nos dá é verdade. Crer é o suficiente? É o começo. Crer por crer até o diabo crer. Mas ele tem que parar aí, porque ele não consegue ir adiante. Eu preciso seguir. Dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Eu preciso permanecer na palavra. Eu preciso ficar na palavra. Outra vez é uma questão de decisão. Eu decido
ficar em cima de uma palavra, de um comando que eu recebi do alto. Eu recebo um comando, eu creio, eu preciso permanecer nele. Caminhada com o Senhor Jesus, amém, aleluia. Um dia nós estaremos nos altos céus, mas enquanto nós estamos aqui, de vez em quando a gente precisa chutar uma pedra, de vez em quando precisa orar um pouco mais de intensidade, porque o coisa feia lá gosta de atrapalhar a vida da gente. Eu preciso decidir ficar com aquilo que Deus tem me dado. Deus tem me dado uma palavra, eu preciso permanecer nela. Tem palavras que são para o imediato, e tem palavras que vão levar o seu tempo. Eclesiastes nos fala quando tem um propósito nos é dado, existe um tempo e um modo, um quando e um como. Eu preciso decidir ficar na palavra. Eu decidi. Uma outra coisa que me faz permanecer com a palavra, que me faz permanecer na palavra, é a palavra que eu dei. Um exemplo assim que me veio quando eu estava trabalhando nisso, que palavras, entre outras, eu dei quando tudo vai bem, quando o dinheiro está entrando e quando a saúde está aí, amém, aleluia, eu vou te amar. Não? Mas também, quando mais? O que mais acontece? É quando acontece os perrengues, né? Tá? Quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, eu dei a minha palavra. E eu preciso honrar a palavra que eu dei. Carnel fizemos aí 29 anos e meio. Tivemos dias de festa, tivemos dias de passeio, tivemos dias de viagens, tivemos dias de férias, muitos dias de alegria, amém, aleluia. Mas também tivemos dias, e agora? E agora? O que nós fazemos? O que eu faço agora? Aí entra a fartura, farta isso, farta aquilo, né? Farta aquele outro. E agora? Eu dei a minha palavra e eu preciso cumprir ela. Eu preciso honrar a palavra que eu dei. E isso me faz ficar. Por isso também eu decido ficar. Eu decido. Eu creio na palavra, eu permaneço na palavra. E o terceiro ponto lá, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ser discípulo não é a mesma coisa que ser crente. Não é apenas crer. É mais do que isso. Um discípulo, ele crê sim, mas um discípulo se assenta, consegue fechar essa partezinha aqui e abrir bem essas duas. Um discípulo, ele se assenta e escuta. Um discípulo, ele tem um coração ensinável. Ele aceita o ensino. Um discípulo, ele tem um coração desejoso. E esse coração desejoso, entre outras coisas mais, para duas coisas:
o desejo de aprender e o desejo de testemunhar. Eu ter um coração desejoso para aprender. Para aprender eu preciso sentar e ficar quieto. Preciso ter um coração ensinável. O que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi? Eu vou testemunhar. Eu vou falar. Tem por vezes que nós fazemos coisas e que para nós normais. Mas para quem recebe não é normal. Para quem recebe não é normal. Isso é algo tremendo, gente. Como Deus faz as coisas. Você está testemunhando e às vezes você crê que o teu testemunho é fraco, é pequeno, aquela palavrinha que você deu. Às vezes a gente brincava, né? Dá uma palavrinha. Quando você testemunha, você crê que aquele testemunho caiu em terra boa, em terra fértil. Ele vai dar o seu fruto no tempo certo. Pode levar meia hora, pode levar um ano, pode levar 10, mas ele vai frutificar. E isso é algo tremendo, gente. Tá? Às vezes você dá uma palavra, tem me acontecido, vai acontecer agora faz poucos dias, e acabamos dando uma palavra, um povo lá, em situação, e depois vieram me agradecer pela palavra que eu tinha dado. Falei, gente, o que eu fiz? Eu dei a palavra, eu preguei a palavra de Deus, mas foi a palavra para eles. Como Deus muda as coisas quando nós testemunhamos daquilo que Deus tem nos dado. Creia na palavra que você tem pregado. Creia na palavra que você tem pregado. Quando nós cremos na palavra que nós pregamos, entre outros, nós vamos mudar a nossa maneira de nos reportar a uma situação. Já falei isso outras vezes, mas é algo assim que me ficou muito marcado. Nós no começo do ano nós tivemos uns cultos nas quartas de tarde com bastante bem intensos, com bastante adrenalina, tá? Com oportunidades diversas e diversas maneiras de pregar a palavra de Deus, tá? E no meio daquela situação eu falei, Deus, como é que está a situação aqui? Assim não dá. E eu comecei a profetizar, a falar, Deus, a tua palavra está caindo em solo fértil. Para quem conhece a turma da quarta de tarde, tá? Vai dar uma coçadinha na cabeça assim, será? Tá? E eu comecei a pregar isso, comecei a orar isso, a declarar isto. Comecei a declarar que Deus, a tua palavra não volta vazia, ela vai se cumprir. O que eu estava vendo não era nada disso. O que eu estava vendo não era nada disso. A minha experiência não era esta. Não sei qual a tua experiência, mas a minha experiência lá não era esta. E aí eu comecei a falar, comecei a declarar contra a minha experiência, contra aquilo que eu estava vendo. A situação mudou. A situação mudou. E de vez em quando aparece um e outro lá que olhou um pouco mais fundo para dentro da garrafa e aí quer fazer concorrência comigo, mas a gente fala um pouco mais alto também, põe a mão na cabeça e vão em frente, tá? Eu não sei da tua experiência, mas declare contra a tua experiência, declare a favor
palavra. Comece a recitar a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a falar a palavra de Deus. Mas eu não estou vendo isso. Declara, fala, creia que esta palavra é verdade, sim. E ela no seu tempo vai mudar a situação, sim. Tá? Orar até. E é algo tremendo, gente. É algo tremendo. Você vê nas quartas de tarde, o povo vem, uns tantos pedem oração. E tem sido algo assim gracioso ver aquele povo andando junto. Acontecem algumas situações, dada a situação daquele povo, mas a palavra de Deus não volta vazia. Um discípulo, ele paga o preço de andar junto. Nós andamos junto, nós andamos uns com os outros. E isso nós precisamos aprender, isso nós não nascemos sabendo. Dizia, pois, Jesus aos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu creio, eu permaneço, eu me torno um discípulo. Qual que é o quarto ponto? Conhecereis a verdade. Eu vou conhecer a verdade. Andar com Jesus não é questão de visitar. Para Ele ser visita para mim, ou na minha casa, na hora da oração, na hora de dificuldade. Conhecer a verdade é andar com Jesus. Esse andar com Jesus vai me levar a conhecer a Jesus, a conhecer a palavra, a ser íntimo da palavra. Oséias nos diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Nós padecemos em muitas áreas por falta de conhecimento. Não andar com Jesus é igual a padecer. Mas nas reuniões de domingo de manhã sempre é dita a mesma coisa. Quando é feita aquela outra reunião é sempre dita a mesma coisa. No grupo familiar é mais ou menos a mesma coisa. Quando eu deixo a minha cabeça de religioso, de lei, e vou para a graça, eu vou começar a entender essas coisas. Por que é pedido para eu estar ali? E aí eu vou, e eu sou instruído na palavra. E quando eu sou instruído, eu padeço? Não. Por que eu não padeço? Porque eu sou instruído. Onde é que eu fui instruído? Ok, eu faço meu devocional, eu leio a Bíblia, eu conversamos em casa a respeito de Jesus, nós oramos. Amém, aleluia, faça isso. Não deixe de fazer isso. Mas não é só isso. Eu preciso da igreja. Eu preciso das reuniões da igreja. Ali eu sou instruído. Aí eu sou instruído e eu não padeço. Interessante, né? Simples a conta. Por que nós padecemos? Porque não conhecemos a palavra. E aí eu conheço a palavra, me submeto à palavra, a palavra me é transmitida e eu não preciso mais padecer. Isso me requer de mim que eu deixe a minha zona de conforto. Tá? Eu preciso deixar a minha zona de conforto. E às vezes, quando nós deixamos a zona de conforto, pode ser que outros irmãozinhos não entendam. Tá? E talvez te chame a atenção disso. Tá? Jesus, ele certa feita, ele estava dormindo num barco e o vento estava alto e as ondas estavam altas, o vento estava forte
Isto, o vento estava forte e as ondas estavam altas. E o barquinho estava ali. Aleluia, sobe e desce, e entra água. E a onda vem para dentro do barco, e enche o barco. E agora? Ô Jesus, acorda aí. Olha, ó. Jesus deu uma palavra para o vento e deu uma segunda palavra para o mar. O vento se acalmou e o mar zerou. Jesus diz que nós faremos coisas maiores que Ele. Nós nunca vamos ser maiores do que Jesus, tá? Bem claro isso. Eu não vou ser maior que Jesus. Mas Jesus nos diz que é possível nós orarmos. Não sei se você já experimentou isso, tá? E, por exemplo, dar ordem uma tempestade parar. Ou você olha a tempestade fazer o estrago, ou você dá um comando para a tempestade. E agora? Crer ou padecer. Crer ou padecer. Jesus disse que vocês podem fazer isso. Então eu creio na palavra e eu dou o comando. Preciso sair da minha zona de conforto, tá? Mas eu preciso discernir as coisas. A tempestade que estava acontecendo ali no barco com Jonas, o causador era o homem, era Jonas. Quando Jonas foi convidado a deixar o barco, a tempestade parou. No caso de Jesus com os discípulos, quem estava produzindo aquela tempestade não era o homem. Entendemos pela palavra que era o inimigo. E Jesus se levanta e dá um comando. Eu não consigo crer que uma destruição seja obra de Deus, normalmente. Às vezes ele nos quer ensinar algo, tá? Mas eu preciso discernir isso. Mas é perfeitamente possível você dar um comando, tá? E para isso você precisa ter intimidade com o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade. Voltando para cá, nós vamos conhecer a verdade. Zaqueu, ele foi atrás. A história do Zaqueu. Zaqueu era o baixinho, não sei que altura que ele tinha, mas ele foi atrás, ele pagou o preço. Ele subiu na árvore. E ele subiu na árvore para ver Jesus passar. É isso que ele queria. Jesus enxerga algumas coisas que nós não enxergamos. Da onde Jesus conhecia o Zaqueu pelo nome? Será que Jesus já conhecia ele? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão é que Zaqueu sobe na árvore, quer ver Jesus passar. Zaqueu já tinha tido a oportunidade de ir para o deserto, com um monte de lugares onde é que Jesus estava pregando. Mas ele resolveu subir na árvore ali onde é que ele sabia que Jesus ia passar. Jesus passa, para, se dirige a ele e diz: Zaqueu, hoje eu quero ir na tua casa. Aquele de repente de Deus. Quando você está buscando a Deus, aquele de repente de Deus. Deus está presente. Deus está contigo. Nós lemos no versículo 29: aquele que me enviou está comigo. Aquele de repente de Deus. Zaqueu está procurando. Ele quer olhar, ele quer ver.
Jesus para, diz: Zaqueu, desce daqui, eu quero ir na tua casa posar hoje lá. Zaqueu desce, recebe ele gostoso na casa. E aí qual que é a diferença de Zaqueu e do jovem rico? O jovem rico, ele chegou discutindo lei com Jesus. Zaqueu recebeu a graça. Zaqueu entendeu a graça, recebeu a graça. O que Jesus disse para Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa. O que Jesus teve a oportunidade de falar para o jovem rico? Virou as costas e foi embora. Zaqueu, ele pagou o preço de ir atrás. Ele recebeu a graça. Ele entendeu a graça. Ele não estava ali discutindo lei, discutindo pode, não pode, tem que, não tem que. Ele entendeu, ele recebeu a graça na casa dele. Para eu conhecer a verdade, entre outros, eu preciso reconhecer a autoridade que Deus tem me dado e usufruir dessa autoridade que Deus tem me dado. Eu preciso, me é facultado isto, eu usufruir a autoridade que Deus tem me dado. Vivemos no tempo da graça, amém, aleluia por isso. Mas eu preciso também estar lembrando de 1 João 1,9. Eu preciso estar lembrando de Apocalipse 3,20. 1 João 9 nos diz: se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar integralmente. Apocalipse 3,20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta e trarei e cearei com ele. Não é para novo convertido, isso é para a igreja. Eu preciso saber da autoridade que eu tenho. Esses dias me foi contado um fato, uma história. Numa certa casa, a pessoa ali estava manifestando o demônio, e chama um, chama outro, e tal, e chama aquele lá. Aí chamaram o cidadão, e aí quando o cidadão veio, o demônio usa a pessoa para dizer para ele: você saia daqui, porque senão eu vou te desmascarar. Eu vou abrir a tua vida. E o cara deu meia volta e foi embora. Porque sim, porque não, um pastor desviado que estava vivendo em adultério. Ele não tinha mais autoridade. Ele precisou sair de lá, por causa que ele não cumpriu 1 João 9. Aí vem um outro cidadão, e aí o demônio diz: você não, com você eu não consigo, você não. É comigo mesmo, cara. Nós vamos conversar aqui. Autoridade. Deus tem te dado autoridade. Deus tem te dado autoridade. A questão é nós usarmos a autoridade que Deus nos tem dado, e nós usufruirmos dessa autoridade que Deus tem nos dado. Nós oramos por uma pessoa para ela ser liberta, e depois você vê ela liberta, e você diz: yes, é isso mesmo, aleluia, Senhor, ela está liberta. Você usufrui daquilo que Deus tem te dado. Perceba, use essa autoridade que Deus tem te dado. Reconhecer a importância da minha decisão, saber das consequências dela. Aquilo que eu decido não vai afetar apenas a mim, vai afetar a tua vida também. Saiba que a tua decisão vai afetar a tua comunidade também. Eu preciso tomar decisões acertadas, preciso tomar decisões inteligentes. E aí, mais uma vez, a questão de nós vivermos comunidade, nós vivermos igreja. Dizia
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Passar todo esse processo para que a verdade me liberte. Zaqueu, ele tomou a decisão, uma decisão acertada. Ele teve uma conversa séria com Jesus. E ele foi liberto. Ele não foi lá para discutir lei. Ele entendeu a graça, ele recebeu a graça. Quando eu caminho com Jesus, Jesus me liberta. Quando eu caminho com Jesus, Jesus me liberta. Eu sou alguém livre. Eu sou livre porque Jesus pagou o preço por mim. Eu não preciso mais pagar o preço. Eu sou liberto. Eu sou livre. Eu vivo na graça. E Jesus resolveu me amar. Deus resolveu me amar. Deus resolveu te amar. E por isso que Ele quer que você seja livre. Seja liberto. Não tenha mais opressão. Não tenha mais medos. E o primeiro passo para isto, nós entendemos que é nós convidarmos o Senhor Jesus a entrar no nosso coração. Dizer assim: Senhor Jesus, entra no meu coração. Venha fazer parte do meu coração. Eu, de alguma forma, tenho um vazio dentro de mim. E esse vazio que você tem, daqui a um pouco você vai dizer: tinha. Porque esse vazio, Jesus vai preencher perfeitamente. É Ele que consegue preencher esse vazio. É Ele que nos liberta. É Ele que nos salva. É Ele que nos cura. A nossa cura está em Jesus. Nossa libertação está em Jesus. O nosso caminhar seguro está em Jesus. A nossa vida em abundância está em Jesus. E eu preciso reconhecê-lo. Eu preciso convidá-lo a entrar no meu coração. João 12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Romanos 8, 10, 9 e 10 nos diz que nós cremos com o coração e confessamos com a boca. E eu queria te franquear essa oportunidade hoje. Nós vamos fazer uma oração e nós fazemos ela pausadamente. E você vai ter a oportunidade de repetir a oração. Você repete a oração. Depois disso nós queremos orar com você. Nós queremos te ajudar a crescer. Nós queremos compartilhar com você aquilo que Deus tem nos dado. Aquela paz que Deus tem nos dado, aquela alegria que Deus tem nos dado. Nós queremos compartilhar com você isso. Nós queremos crescer juntos. Tá? Mas para isso nós te convidamos a você fazer a oração de entrega. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar assim, com voz de trombeta, muito convictos que o Senhor é meu pastor. Vamos orar assim. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida, pelo Senhor ter me trazido aqui hoje, porque o Senhor tem um propósito eterno comigo. Muito obrigado por isso. Perdão pelos meus pecados. E a partir de hoje, eu quero viver a minha vida do teu jeito. Muito obrigado, Jesus, pela vida em abundância que o Senhor me dá. Amém. Esse ciclo, eu crer em Jesus, permanecer na palavra, ser discípulo, conhecer a verdade, ser liberto. Esse ciclo ele se repete. E esse ciclo começa de novo. Na minha caminhada com Jesus, de repente eu noto que eu tenho algumas coisas que eu ainda não sou tão liberto quanto eu achava que era. Preciso tornar a crer na palavra de Deus.
Preciso permanecer na palavra, ser discípulo, conhecer a verdade e a verdade me liberta. Se você tem alguma área na tua vida que você, de alguma forma, gostaria de ser liberto, hoje é o dia. Venha para o altar, se ajoelhe e creia na palavra. Se alguém orar por você, amém. Se ninguém orar por você, amém. Mas creia na palavra de Deus. Ela está aí para te abençoar. Se você tem alguma área que você ainda não está tão liberto assim quanto queria, hoje é a hora. Obrigado, Pai amado, pela tua palavra. Obrigado, Pai, que tua palavra é verdade. Obrigado, Pai, que tua palavra nos traz alegria, nos traz paz. Obrigado, Pai, que pela tua palavra nós temos uma vida que faz sentido, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Pela tua palavra que é verdade, sim, e a tua palavra liberta, Senhor. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Pai, que nós podemos nos despedir na tua bênção, na tua graça, na tua paz, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.